Pessoal, aqui quem fala é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria, e a gente está em mais uma live promovida pela Scott Consultoria em parceria com a Mosaic Fertilizantes. Eu estou aqui com a Sabrina Coneglian, que é especialista de produtos, e o Gessé Marson, que é gerente de contas da Mosaic. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da qualidade do fosfato usado na alimentação animal do Brasil, e eu queria agradecer a participação do Gessé e da Sabrina, e deixar já um recado que no Instagram nós estamos... virem o celular, por favor, que fica melhor para visualização. E eu queria passar a bola para o Gessé para ele se apresentar, depois para a Sabrina, e aí a gente começa com algumas perguntas que já chegaram aqui, falar um pouquinho de qualidade de fosfato no Brasil e na nutrição animal. Boa noite, Gessé. Boa noite, Sabrina. Legal, boa noite. Gessé, por favor, se apresente e depois passe para a Sabrina. Obrigado, boa noite, Iberville, boa noite, Sabrina, boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com todo mundo, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos. Eu sou zootecnista, trabalho no departamento comercial da Mosaic há 12 anos e tenho certeza que a gente vai ter um excelente bate-bola aqui hoje. Bom, olá, Sabrina. Boa noite para vocês, é um grande prazer estar aqui nessa parceria aí de longa data com a Scott, e também sou zootecnista e também tenho 12 anos aí nesses estudos de fosfato, e hoje vamos bater um papo sobre isso. Então, tá certo. Obrigado, Gessé, Sabrina. Queria só deixar o convite também para que as perguntas sejam feitas no YouTube da Scott Consultoria ou no Instagram da Mosaic Fertilizantes, tá? Então, vocês vão mandando as perguntas, elas vão chegando aqui para a gente vai repassando e debatendo um pouquinho o assunto. Então, Sabrina, eu vou começar com uma pergunta para você aqui. Quais são as principais fontes de fósforo para suplementação mineral de bovinos de corte no Brasil? O que a gente tem como principal fonte desse componente de custo importante do suplemento mineral, né? Nós temos aí, além do sal branco, que vem de Mossoró, de onde vem o fósforo? Bom, a gente já começa com uma pergunta muito importante e uma pergunta bem ampla, né, bem completa. Para a gente conversar, entender um pouquinho de fósforo, a gente precisa iniciar entendendo de onde vem e quais são as... E para a gente dividir em dois grandes grupos, né, nós temos fontes orgânicas e temos fontes inorgânicas. Quando nós pensamos em fontes de fósforo orgânicas, pode ser de origem animal ou mesmo de origem vegetal. Então, por exemplo, de origem vegetal, o fósforo está presente na pastagem, nos cereais, nos grãos, e quando nós pensamos em origem animal, a gente pensa nos subprodutos dos animais, né, as farinhas de um modo geral. Lembrando que as farinhas são proibidas para ruminantes, a única que tem liberação é a farinha de ossos calcinada. E aí nós vamos para um segundo grupo, que são as fontes inorgânicas, essas que são oriundas de rochas fosfáticas, né? Existem diversas rochas fosfáticas no mundo, mais de 200 tipos, mas a mais utilizada é a da família das apatitas. E aí a gente precisa lembrar da origem delas, né? Quanto mais pura é uma rocha fosfática, mais importante ela é e destinada à nutrição animal. Então, nós temos aí 3 origens de modo geral, né? Origem ígnea, origem metamórfica e origem sedimentar. Nós sempre priorizamos, então, quando vocês forem escolher uma fonte de fósforo ou entender que fonte de fósforo é dentro do sal mineral que vocês adquirem, é interessante que essa fonte seja de origem ígnea, né, que são as rochas mais puras do mundo. Então, sempre esse questionamento, entender de onde vem essa origem, né? Tá certo, tá certo. E o processo dessa rocha para chegar no fosfato, Sabrina, você podia fazer uma passagem rápida para a gente? Acho que é um ponto... Uhum. A forma de produção, né, de uma forma geral, ela é simples. O que é mais complexo é a purificação, né? Nós temos que entender que existe um processo de beneficiamento e purificação para que esse produto seja feed grade, né? Para que esse produto seja destinado à nutrição animal. Então, de uma forma geral, nós temos a mina, a rocha fosfática que vem de uma mina, entra para uma usina de beneficiamento,
uma usina que vai fazer, então, toda a parte de separação, fósforo, cálcio. Ali já inicia um processo de purificação e, a partir daí, todo um processo de junção desse ácido fosfórico com uma fonte de cálcio, né? Mais um ponto a se destacar, né? Entender se o fornecedor dessa fonte de fósforo possui uma mina, se esse processo é verticalizado, né? O processo da Mosaic é um processo totalmente verticalizado. Nós temos o produto final oriundo da nossa própria mina, né? Nós acompanhamos todo esse processo. E também que matéria-prima é utilizada. Caso o fornecedor não tenha mina, da onde que ele importa esse ácido fosfórico, né? Qual é a fonte de cálcio que ele compra para fazer essa reação? Tudo isso faz diferença na qualidade final de um bom fosfato, né? Lembrando que os fosfatos não são todos iguais, né? Nós temos essas diferenciações. Tá certo, obrigado, Sabrina. Só lembrando que a respeito dessa proibição, né, das fontes de fósforo de origem animal na alimentação de ruminantes, isso vem em decorrência de prevenção à encefalopatia espongiforme, que lá em 2003, 2004 nós tivemos problema nos Estados Unidos. Foi aí que o Brasil tomou a liderança, ou pelo menos despontou um pouco na exportação, e ainda relacionado à encefalopatia, nós temos essa exigência de idade da China, que está todo mundo falando. Não é necessariamente por qualidade de carne, sim porque em animais mais jovens é menos provável de ter os casos esporádicos, né? Então, aí a importância, e no caso, a cama de frango não pode ser usada por restos de ração que poderiam estar contaminando, né? Então, fica só um comentário e uma curiosidade a respeito puxando um pouquinho para exportação, um pouquinho mais para o mercado também. Gessé, para você uma aqui, ó, por que algumas fontes com alto teor de fósforo apresentam baixa biodisponibilidade desse mineral para os animais? Por favor. Interessante também, conecta muito bem com o que a Sabrina acabou de responder aí, tá? Sempre que a gente vai analisar um produto, né, nesse sentido, alta concentração de fósforo e biodisponibilidade, leva-se em conta aí basicamente 3 fatores, né? O primeiro dele é a origem da rocha, né? Se essa rocha ela é de origem ígnea, se ela é sedimentar. Lembrando novamente que as rochas de origem ígnea são as mais puras hoje consideradas, né? E a Mosaic explora esse tipo de rocha aqui dentro do Brasil, né? Eu acho que um segundo ponto que tem que ser analisado e considerado é o modo de produção, né? Se essa reação internamente vai ser feita sobre altas temperaturas ou baixas temperaturas, tá? Lembrando que sempre que a gente predispõe o produto a baixas temperaturas, a gente tem uma maior biodisponibilidade do produto, né? E um terceiro ponto que eu chamaria a atenção para todo mundo ficar atento e questionar os fornecedores são as matérias-primas, né, que são utilizadas nesse processo. Qual que é a fonte de cálcio que se utiliza no processo de fabricação, né? É um calcário calcítico? O caso da Mosaic utiliza calcário, porque a gente entende que é a fonte mais biodisponível e pronta para o animal utilizar, né? Ou é uma cal hidratada, onde você vai ter uma reação que retém calor, e aí você pode ter a formação de pirofosfato, que nada mais do que a molécula mais dura do fósforo, e o animal não consegue quebrar isso e absorver o fósforo, né? Então, eu consideraria esses 3 pontos como drives essenciais aí para serem questionados junto aos fornecedores de fosfato. Tá ótimo. Obrigado, Gessé. Chegou uma aqui a respeito de poder de compra de produtor de carne na comparação com fosfato. Como é que está esse poder de compra? Eu tenho uma colinha aqui com alguns números. Em 12 meses, por exemplo, nós tivemos uma alta do fosfato de 7,8%. E quando a gente pega o boi gordo nesse período, ele melhorou a sua relação de troca frente a praticamente tudo, né? Nós tivemos 40% de alta, considerando julho com julho do ano passado. Então, essa alta do boi gordo ela melhorou o poder de compra do pecuarista em relação ao fosfato em 30%. Quando a gente considera o produtor de frango e suínos, nessa comparação de julho a julho, as altas foram próximas de 13% para as duas proteínas. Então, a relação de troca melhorou na casa de 5% para ambas. Lembrando que o mercado de suínos ele vem numa alta forte aí nos últimos meses, então ele teve uma queda ali no começo do ano,
O suíno tem uma sazonalidade muito importante. Na verdade, as 3 proteínas têm essa sazonalidade de consumo. Final de ano é um período de maior consumo, mas houve essa redução aí de preços no começo do ano e o suíno vem se recuperando de maneira muito forte. Inclusive, os preços atuais são maiores do que os observados no começo de 2020. Ou seja, toda a questão de pandemia para a precificação do suíno foi superada, e isso principalmente em decorrência das importações da China, que seguem a todo vapor. É o nosso maior comprador das 3 proteínas, mas a participação dela na proteína suína é ainda maior, né? Então, o fosfato, nesse último ano, subiu 8% e perdeu para todas as proteínas, e ele subiu 8% em reais, né? Lembrando que no mercado internacional ele, inclusive, cedeu devido a aumentos de produção aí nos últimos anos, associado também a uma demanda crescendo em um ritmo menor do que esse acréscimo de produção, essa recuperação da produção. Então, o boi gordo tem destaque aí no que diz respeito a poder de compra com quase tudo. Uma para Sabrina aqui agora. Sabrina, vantagens do uso do fosfato bicálcico e monocálcico na nutrição animal. Se você pudesse comentar a respeito dessas 2 fontes, da presença do fosfato monocálcico na nutrição também, como é que ela ocorre, por favor? Ótimo. Antes disso, Iberville, eu até queria pontuar por que a gente fala de fósforo, né? Qual que é a importância da gente falar de fósforo, e uma live especificamente para quebrar esses mitos que a gente vê aí no mercado, né? Exatamente porque quando nós pensamos no sal mineral, é um nutriente que, quando nós pensamos na média de composição, ele entra em maior quantidade. Então, olha a importância de se entender a qualidade deste mineral aí dentro, por ele fazer parte de mais uma média, né, 30% a 50% dessa formulação, e além disso ser essencial para a vida do animal e das bactérias ruminais, né? Sem esse mineral não há atividade microbiana, que é essa que vai fazer a digestão e absorção da maior dieta do animal, que é o capim, né? Então, essa é a grande importância dessa live também. E quando você me pergunta de fósforo, né, fosfato monocálcico ou bicálcico, quando nós pensamos em fonte inorgânica, são as fontes mais biodisponíveis que existem, né? Então, nós temos 3 tipos, basicamente, de fósforo, né? Fosfato cálcico, fosfato bicálcico e fosfato monocálcico. As 2 mais biodisponíveis, bicálcico e monocálcico, tá? Lembrando, então, que monocálcico, quando a gente fala de fosfato monocálcico, ele é utilizado apenas para proteinado e ração, porque ele é muito reativo, muito solúvel, e isso faz com que empedre o sal mineral. E quando nós pensamos em bicálcico, é a fonte mais utilizada no mundo em sistemas apáticos, porque é uma fonte estável e biodisponível. Então, ela não empedra em sal mineral e ela também tem uma biodisponibilidade alta, né? Nós temos o cuidado, né, por conhecer essas 2 formas de fósforo, de ter na nossa composição exatamente um equilíbrio monocálcico-bicálcico, né? Então, o produto não é 100% fosfato bicálcico, ele tem um equilíbrio perfeito de fosfato monocálcico e fosfato bicálcico, a ponto de que se torne super, né, altamente biodisponível, mas que tenha uma estabilidade no campo. Então, também é uma forma de você, o produtor, né, e a indústria, questionar como que é feito, como que é a composição dessa fonte de fósforo que você está adquirindo. Isso faz toda a diferença na biodisponibilidade final desse nutriente para o animal. Tá ótimo. Obrigado, Sabrina. Gessé, a gente tinha comentado a respeito da farinha de ossos, a Sabrina comentou um pouco, eu acabei comentando um pouquinho da farinha de carne e ossos, que era usada na alimentação, e não é mais, né, na alimentação de ruminantes. E aí veio uma pergunta se a farinha de ossos ainda é utilizada, a farinha de ossos especificamente. Existe algum tipo de farinha que ainda pode ser utilizada? E como que isso ocorre em nível nacional? É frequente? É raro? Tá, legal a pergunta, isso é importante. A farinha de osso hoje,
ela, para ruminantes, ela é liberada pelo mapa somente a farinha calcinada, tá? Depois que teve o problema da vaca louca e tudo mais, a gente teve uma rigorosidade muito maior na fiscalização, né? E todo tipo de matéria-prima de origem animal passou a ser muito mais fiscalizado e controlado, né? Quando a gente pensa em ruminantes, a farinha calcinada, ela é permitida, tá? Porém, existem alguns pontos que é necessário a gente observar sempre, tá? O primeiro deles seria, principalmente ao processo de produção, se fica resíduos de matéria orgânica, né? O osso, ele vai passar por um processo de altas temperaturas para ele ser queimado, né? Ultrapassa 600 graus Celsius, né? E se esse processo não for muito bem controlado e rigoroso, tá? Pode estar ocorrendo, né, de ter farinhas no mercado com resíduos de matéria orgânica, e com isso a gente pode voltar a ter problema em toda a cadeia e colocar tudo em risco o nosso setor, né, e ninguém quer isso. Então, esse seria, acho que, um dos principais pontos que tem que ser observado, né, como que foi feito essa calcinação para chegar em grau alimentício e seguro para os animais. E um segundo ponto, também ligado à biodisponibilidade, né? Como é um processo que passa por altas temperaturas, automaticamente a gente acaba tendo um enrijecimento da molécula do fósforo. Consequentemente, o animal não consegue aproveitar todo o fósforo que tem ali disponível, né? Ou seja, seria um produto com alta concentração de fósforo, porém com baixa biodisponibilidade, né? Lembrando que a farinha também é um fosfato tricálcico, ou seja, ela não tem pontes de hidrogênio na composição dela, então ela se torna segura no quesito empedramento, né? É uma matéria-prima que não empedra, porém, eu chamaria atenção, principalmente nesse ponto da matéria orgânica, que pode passar e a gente pode ter problema e comprometer toda a cadeia do setor, né? Tá certo, muito obrigado, Gessé. E como a Sabrina falou, a gente está falando de alguma coisa, de 30% a 50%, se não me engano, né, Sabrina, da composição do sal mineral. Quando a gente pega os números de rações em todo o suplemento mineral, a gente está falando da casa de 30%, é até maior do que o cloreto de sódio, né? É isso. Então, é algo muito relevante e para o desempenho também. Então, não é aí que a economia deve ser feita, né? É justamente na intensificação que a gente tem que buscar, por meio do aumento da produtividade. Isso aí vai economizar mão de obra de administração lá na cidade, vai economizar a pastagem, porque você vai conseguir uma lotação maior e todos aqueles ganhos indiretos que, quando a gente fala, parece que é um mantra, mas quando vai colocando na ponta do lápis e vai fazendo as contas, a coisa vai se pagando com uma certa folga, inclusive, né? Exato. Então, perfeito. Só esse comentário a respeito. Agora, justamente sobre a importância de utilização aí da suplementação, veio uma pergunta aqui questionando, aí, Sabrina ou Gessé, quem quiser responder, os solos brasileiros são deficientes em fósforo, a primeira pergunta, e qual o reflexo disso na suplementação de bovinos? Eu posso iniciar, depois o Gessé, se quiser complementar, né? Realmente, hoje 75% dos solos tropicais têm deficiência de fósforo, né? E aí vem mais um mito, né? Que se fala, mas se eu adubar, eu não preciso suplementar, né? E é muito simples essa explicação. É necessário, sim, juntar, né? Ter esse conjunto de tecnologia para uma máxima produtividade. E por que isso? Primeiro, porque todo fósforo do solo, nem todo fósforo do solo passa para a planta, né? Passa esse teor para a planta. E mesmo quando tem um teor alto de fósforo na planta, apenas 60% desse fósforo oriundo da pastagem, lembra que eu falei da fonte orgânica de origem vegetal, é biodisponível. Então, nós temos uma biodisponibilidade do fósforo do pasto em torno de 60%. Né? E enquanto fontes inorgânicas, né, que vêm oriundo de uma suplementação, a gente tem aí de 30% pensando em fosfatos tricálcicos a 100% pensando em um monocálcico, né? Então, quando a gente
pensa em produtividade, quando nós pensamos em maior ganho de peso, a gente tem que pensar na junção de tecnologias. Então, a adubação com suplementação é a principal saída, né? Então, GC, tem algum comentário? Eu acho que o próprio nome já diz, né? É suplementação. Então, você não consegue fechar toda a dieta do animal somente com a pastagem, né? Então, é necessário um complemento, algo a mais, e esse algo a mais tem que vir via suplementação, né? Então, acho que é muito importante, eu costumo até dizer, Sabrina, que nós somos nutricionistas de bactérias, né? E não para os animais. Então, a gente está ali fornecendo minerais para as bactérias sintetizarem tudo aquilo que ela está absorvendo via pastagem, né? Então, isso vem de qual? Adubei a pastagem, então não preciso dar suplementação. Isso é mito, isso não existe, pelo contrário. Se adubou a pastagem, você vai ter uma pastagem de maior qualidade, melhor qualidade, e automaticamente o animal precisa de mais nutrientes para conseguir sintetizar essa fibra que vem da pastagem. Então, uma coisa está ligada na outra, né? Não, e se nós pensarmos na tendência, né, cada vez mais nós temos animais com genéticas melhores, né, com exigências maiores, então a gente não pode regredir na nutrição também. A gente vem melhorando geneticamente, vem melhorando no manejo, e precisamos melhorar também nas tecnologias referentes à nutrição. Então, não é voltar atrás um ou outro, mas sim agora vamos unir as duas tecnologias para a gente suprir as exigências desses animais que vêm aí requerendo muito mais, né? Exato. Os animais, o próprio sistema de produção também, a partir do momento que você entrega um animal com até 30 meses, até 4 dentes, você tem um ágio entre 5 e 10 reais por arroba, isso tem que ser considerado na conta de maneira muito, muito incisiva. Essa aceleração aí, ela tem alguns benefícios lá na hora da venda que tem que ser considerados, também ajudam a pagar a conta, ajudam a fazer análise de investimento, né? Exato. É o encurtamento do ciclo, né? Não tem como encurtar o ciclo se a gente não intensificar a suplementação e a nutrição como um todo, né? Tá ótimo. A gente está falando, fez essa associação entre qualidade de pastagem e suplementação. Veio uma outra pergunta sobre as diferenças dessas fontes de fósforo utilizadas na agricultura e na nutrição animal. Na verdade, o fosfato, né, da nutrição animal e as fontes da agricultura. Tem algum comentário a respeito disso, José, Sabrina? De uma forma geral, né, primeiro que as fontes de fósforo destinadas à nutrição animal, elas precisam ter um registro no Ministério, né, passar por uma avaliação principalmente de contaminantes, né? Então, quando nós pensamos em flúor, nós pensamos em chumbo, cádmio, arsênio, a gente não tem esse problema para a planta, né? Mas nós temos esse problema para o animal. Então, esse é o principal foco. Precisam ser matérias-primas que passem por uma legislação, que passem por uma avaliação e registro, para que se tenha segurança alimentar. A gente acabou de falar, né, sobre toda a parte de melhoramento que se está tendo, e cada vez mais a exportação está nos demandando produtos de qualidade, produtos com segurança alimentar. É a nossa responsabilidade entender o que você está administrando para os animais que vai chegar na sua mesa depois, né? Então, em relação principalmente a essa questão da contaminação, né? Tá certo. Bom, pessoal, chegou aqui no Instagram da Mosaic do Luciano Rambo. Ele perguntou: oi, pessoal, gostaria, se possível, que comentassem sobre as fontes de rochas ígneas e sedimentares, o que é melhor. Sabrina comentou um pouco no começo, mas se pudesse fazer a comparação entre essas duas especificamente, Sabrina, por favor. Isso, a rochas ígneas, né, quando nós falamos de rochas ígneas, nós estamos falando de vulcões que se solidificaram. No passado eram vulcões que se solidificaram. Por ser vulcões, né, eles são uma rocha mais interna, uma rocha mais protegida, vamos colocar assim. Não tem muita variação porque não está exposta a intempéries, a chuva, a dejetos, né, e vento. Então, tem uma característica mais pura e pouco muda. Quando nós falamos de rochas sedimentares, aí sim nós estamos falando dessas rochas mais expostas. Então, elas são mais maleáveis, elas têm variação na sua composição e elas têm mais elementos indesejáveis, né? E nós somos
somos privilegiados, eu falo, né? O hemisfério sul é privilegiado, porque no mundo só existe 15% de reserva ígnea. E a maioria está aqui no hemisfério sul, e mais privilegiado ainda somos nós da Mosaic, que usamos apenas rochas ígneas para a produção dos nossos portfólios, dos nossos produtos para nutrição animal, né? Certo. Sabrina, aproveitando, se não me engano, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Marrocos é o principal produtor, né, de fosfato. As rochas produzidas lá, são de qual tipo? Em geral, claro. Marrocos é o local que tem as maiores reservas, né, a grande maioria das reservas fosfáticas, né? E como a produção dele é grande, mas o consumo é pequeno, ele se torna o grande exportador, né? Lembrando que a grande exportação é para fertilizantes, né? Quando a gente fala de rochas fosfáticas, a gente está falando do mercado de fertilizantes e nutrição animal, né? Apenas 5% é para nutrição animal. Mas as rochas de Marrocos são rochas sedimentares. Então, precisa se ter um cuidado maior. Mas por isso que a gente comentou no processo de produção, né? Se você não tem, você precisa importar de algum lugar. O grande exportador é Marrocos. O GSE pode até falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que, assim, existem essa diferenciação entre ígnea e sedimentar, ou rocha dura e rocha mole, que também são conhecidas dessa forma, né? Rocha ígnea, rocha dura, e rocha sedimentar, rocha mole, né? Mas existem processos de purificação que você consegue trazer, né, uma rocha mais contaminada ou mais pesada para um patamar aceitável, né? E na questão da rocha ígnea, você já não tem esse processo, ele é menos rigoroso, vamos dizer assim. A preocupação maior seria mais voltada para o flúor, né? Que é onde aí todo o fosfato precisa ter, e é a diferenciação principal do fosfato para a nutrição animal e o fosfato da agricultura. Tá ótimo. Obrigado, José, obrigado, Sabrina. Chegou mais um aqui, ó, do Grupo Casa do Campo. Quais são as fontes de fósforo permitidas pelo mapa na nutrição animal e qual o impacto nutricional de cada fonte na dieta? Acho que essa a gente já abordou, né? Eu comecei ela aqui achando que era uma coisa e acabou sendo uma coisa já abordada. Mas se quiser, só em resumo, Sabrina, comentar, porque às vezes o pessoal chegou agora, só para a gente não deixar de responder, de maneira bem direta, por favor. Todas as fontes, existem diversas fontes registradas. Se você me perguntar até, mas tem fosfato de rocha registrado? Existem fontes registradas no mapa, né? O que acontece? Por quê? Porque na época o mapa abriu a legislação para fontes alternativas de fósforo, né? No entanto, existe uma legislação clara sobre elementos indesejáveis, ou seja, o teor máximo de elementos indesejáveis, e o teor máximo de flúor no produto final, né? Então, seguindo essas regras, a gente acaba caindo sempre nos fosfatos de melhor qualidade, claro. Então, fosfatos bicálcicos, monocálcicos, farinha de ossos, que é um fosfato tricálcico, como o Gessé falou, mas também é utilizado, também tem registro, né, a calcinada. Uhum. Tá certo. Mais uma, essa aqui do Tarcísio Nogueira, chegou pelo Instagram da Mosaic. Já relembrando aqui, as perguntas podem ser feitas no YouTube da Scott Consultoria ou no Instagram da Mosaic. Então fica o convite para que vocês, dependendo de onde estiverem assistindo, façam as perguntas. A diferença em biodisponibilidade entre fosfato pó e microgranulado? Sabrina, Gessé, quem gostaria de... Não, na verdade não existe nenhum estudo que comprova isso, tá? A diferença principal entre um e outro é que o microgranulado, você acaba tendo uma eficiência melhor a nível de fábrica, onde a gente acaba tendo uma redução de pó, tá? E aí, consequentemente, você não está expondo o seu funcionário a essa poeira que gera dentro da fábrica, né? Então... uma diferenciação técnica e comprovada em relação a isso não existe, tá? Seria mais um benefício que o cliente tem a nível de produção, né? Em contrapartida também, existem algumas formas que ele consegue, por exemplo, carregar o fosfato granulado a granel, coisa que em pó ele não consegue fazer, né? Destacaria esses pontos aí.
Certo. Eu acho que complementando, né, a pergunta que ele fez, eu acho que o ideal, quando você tem uma pergunta, quando você quer saber a qualidade do fosfato, é você perguntar se existe diferença entre fontes de fósforo. Entre pó e micro não tem nada comprovado, mas sim, existe diferença entre uma fonte pó que foi produzida de uma rocha sedimentar ou que tem alto teor de chumbo e uma que tem origem mais pura e que tem uma composição mono-bi? Sim, existe. Então, existe diferença entre fosfatos, mas realmente não se o fosfato é da... Nós, por exemplo, produzimos pó e microgranulado e segue os mesmos padrões. Então, realmente não tem essa diferenciação, né? É o que gerou o pó ou microgranulado, né? O que gerou esse fosfato, como gerou esse fosfato, né? Exato. É o processo lá de trás, né, que eu tinha comentado, né, a origem, o processo de produção, né, as matérias-primas, a fonte de cálcio, etc. Tá certo. Bom, chegou uma de mercado aqui a respeito, o que nós podemos esperar para a cotação do boi gordo e reposição nos próximos meses? A oferta de confinamento vai derrubar o mercado? Bom, eu vou abordar aqui esse tema, essa pergunta. O que a gente tem observado? Um de firmeza contínuo para o boi gordo nas diversas praças. São Paulo, em geral, um pouco mais calmo, mais Brasil Central aqui, mais ao norte, as diversas praças com preços em alta. Hoje, inclusive, nós tivemos estabilidade em 8 das 33 praças pesquisadas pela Scott Consultoria e alta em 25 delas. Então, esse movimento unânime aí de alta praticamente em todas as praças, ele não é comum, não é todo ano, não é todo momento que a gente vê isso. Então, a gente pode dizer que o mercado está bem firme. Nós estamos na segunda quinzena... Oi? Nós estamos na segunda quinzena. Gessé, comentou alguma coisa? Não foi eu. Não, acho que foi o Eco aqui. Nós estamos na segunda quinzena e ainda assim com os preços bem firmes. As exportações seguem em bom ritmo e na próxima semana já é aquela semana que os frigoríficos buscam o gado para a virada de mês, para o começo, no caso, já de setembro. Tipicamente nós temos na segunda metade do ano exportações maiores que na primeira metade, em média 17%, considerando a carne bovina. E tudo isso aí vai ao encontro de uma boa demanda. A reposição, ela tem observado uma demanda importante devido ao ânimo no mercado do boi gordo. A oferta de reposição segue curta. Então, em linhas gerais, essa oferta de confinamento que espera-se que ela aumente, mas é provável, é possível que ela não tenha força, ela não seja em volume suficiente para gerar uma pressão de baixa importante no mercado, para gerar uma mudança desse cenário positivo para quem tem gado para vender que nós temos observado atualmente. Então, o consumo tem sido a pedra no sapato da pecuária esse ano, consumo doméstico, as exportações seguem bem, mas o consumo doméstico também tem dado sinais de melhoria. Então, por um lado, nós tivemos o food service com praticamente paralisação, por outro, nós temos um aumento aí da casa de 10% na comparação anual das vendas de hipermercados. Então, mudou um pouco a via de consumo, mas para o nível de oferta que nós temos, lembrando que nós estamos em um ano de retenção de fêmeas, com menos oferta de gado, menos oferta de carne, mas para esse nível de oferta atual, o cenário de escoamento tem sido suficiente. Então, eu diria que a gente tem um cenário positivo aí de preços nos próximos meses. Isso não tira a importância das ferramentas, das estratégias de trava de preço, mas eu sugeriria para 2020 a possibilidade de travar um preço mínimo, porque eu não me surpreenderia se o mercado ganhasse mais força. E aí, a ressalva é essa questão de Covid na carne exportada, né? Na carne que foi encontrada no caso da carne de frango, mas isso está com muito cheiro de questão comercial. Vamos acompanhando e vendo que providências serão tomadas, principalmente pela China, né? Outros países já tomaram algumas providências, mas a China é a grande preocupação. No caso, Hong Kong já tomou algumas providências, mas a China continental, que cada vez menos são uma coisa só, né? Não estão se bicando muito. Então, vamos acompanhar. Em resumo, cenário positivo com o que a gente tem hoje de informação. Então, deixa eu voltar aqui para uma outra pergunta. Essa para a Sabrina.
Sabrina, que consequências sanitárias e produtivas nós temos com o uso de fontes com elevado teor de flúor e outros contaminantes, se você quiser adicionar também, por favor? Uhum. Nós já falamos aqui sobre segurança alimentar, né? Mas, em especial, o flúor, né? Quando a gente pensa no elemento flúor, né? Ele é muito... Por que as pessoas falam tanto de flúor? Porque as rochas fosfáticas, de maneira geral, têm muito flúor, né? Obviamente, com aquela seleção ígnea, sedimentar e metamórfica, né? E o flúor, ele causa o que nós ouvimos sempre e temos como fluorose, né? Que afeta a mineralização dos ossos e dos dentes, mas principalmente, né? Ele se complexa com o fósforo, o próprio fósforo da fonte e com o cálcio e deixa eles indisponíveis. Então, assim como os outros elementos indesejáveis, né? A gente não pode pensar que só sobre o fósforo total, né? Quando você fizer uma conta, procurar saber sobre uma fonte de fósforo, procure saber sobre o biodisponível dessa fonte. Senão, o barato acaba saindo caro, né? Eu compro uma fonte de fósforo mais barata, mas eu não sei se ele tem alto flúor ou alto elementos indesejáveis, e a biodisponibilização dessa fonte está comprometida. Ou seja, o animal está excretando muito mais do que ele absorvendo, né? E no caso do flúor em especial, os bovinos, né, são mais suscetíveis à intoxicação do que as outras espécies. Então, bovinos, aqueles que nós alimentamos a pasto, aqueles que consomem sal mineral com até 50% de uma fonte de fósforo, né? Então, aí está mais uma vez a importância de você entender a qualidade dessa fonte de fósforo, animal que é suscetível a essa intoxicação, né? E também pensando em bovinos, os animais mais jovens também sofrem mais com a intoxicação do que os animais mais velhos. E no início, na cria, que nós suplementamos com maior quantidade de fósforo, onde a suplementação fosfórica é essencial, né? Então, está aí a importância de entender a qualidade desse mineral tão essencial na cria e para bovinos, né? Na cria, então, ele é mais importante e estão as categorias mais suscetíveis caso haja uma contaminação, é isso? Exato. Mas se eu tiver essa intoxicação, né, até a fluorose, né? Além disso, obviamente, uma mineralização mal feita, óssea e dentária, ela impacta diretamente na produtividade, né? Como que a gente pode esperar que um animal que tem problemas de dentição consuma tudo aquilo que a gente imagina que ele deva consumir? Ou que tem problema na estrutura esquelética, consiga depositar aquela quantidade de músculo, de carne que a gente espera que ele consiga depositar, né? A suplementação, eu brinco, a suplementação, a nutrição, né? O pessoal tem um mito, mais uma vez, de achar que você não suplementando 1, 2 dias, 10 dias, isso não acontece nada no animal. Exatamente porque os sinais são subclínicos, né? A gente não consegue ver os primeiros sinais. E se a gente for esperar os sinais clínicos, esse animal já está totalmente comprometido, né? Índices reprodutivos, produtivos. Então, eu falo que a suplementação é um pouco injusta para nós nutricionistas, porque a gente precisa mostrar para o pecuarista de uma outra forma. Não mostre clinicamente os resultados rapidamente, né? Tá certo. É aquele animal que vai ficar um mês a menos no pasto, economizando pasto, economizando mão de obra, a própria suplementação, a sanidade, uma rodada a menos de vacina, tem que vir trazendo tudo isso para conta, né? Ou até, muitas vezes, né, Iberville, esse animal é tratado como refúgio, né, injustamente. É um animal com potencial, porém, ele não consegue externar o potencial dele porque houve falha no manejo, né? Ou a gente submeteu ele a uma nutrição incorreta, né? E aí é tido como refúgio ou guacho, enfim, né? Esses são pontos importantes de serem observados. Tá ótimo. Obrigado, Gessé, Sabrina. Gessé, o Fábio Cardoso perguntou aqui se na agricultura temos... Ele fez uma afirmação e depois perguntou: na agricultura temos os fertilizantes NPK no grão. Na pecuária, essa será uma tendência?
É possível. A Mosaic, a gente está trabalhando tudo isso, tá? Nós somos uma das poucas empresas aí de fosfato hoje a nível global que trouxe e vem trazendo inovações para esse mercado, tá? O ano passado nós tivemos os lançamentos aí, né, concentrando o produto, a tendência é concentrar cada vez mais, trazer produtos inovadores, né, e uma das tendências é essa, trazer outros minerais essenciais para dentro de uma mesma molécula, ou a gente tentar trazer algo que venha em conjunto, né. Tá certo. Bom, Sabrina, eu queria ver se você poderia fechar o raciocínio aqui para a gente, o que você gostaria de deixar como recado sobre esse tema e de maneira sucinta, e depois eu vou passar a bola para o Gessé, para a gente fechar o raciocínio aqui do que foi dito hoje e do que o pecuarista tem que ter como pontos principais quando a gente fala de suplementação, com destaque aí para o fosfato, para as fontes de fósforo. Sim. Bom, antes de fazer esse fechamento, eu gostaria de convidar todo mundo que está nos assistindo a conhecer um portal NutriMosaic, né? É um portal técnico, é um portal onde vocês vão encontrar muito conteúdo de qualidade, não apenas escrito pelo pessoal da Mosaic, né? Mas sim pelos nossos parceiros. Se você quer entender um pouco mais sobre a suplementação, sobre os impactos atuais, sobre inovação, sobre o que está rondando realmente o mundo agora, entre lá no nutrimosaic.com.br, tenho certeza que vocês vão gostar. E eu acredito que o principal ponto, eu sempre falo isso, nós como consumidores, né, a gente sempre busca o melhor custo-benefício quando a gente vai comprar qualquer coisa, né, qualquer bem de consumo. Então, por que não questionar também, né, o que tem dentro do seu sal mineral, procurar o melhor custo-benefício, porque é muito fácil, de repente, comprar sem entender exatamente o que você está comprando, né, e aí depois os seus animais não dão o resultado que você espera e a gente não entende, né, o pecuarista não entende o porquê, onde ele está errando. Então, questionar da onde vem, não só fontes de fósforo, mas as fontes que estão lá dentro do sal mineral, né? Qual é a origem, o que ele traz de novidade pro produto que está sendo adquirido, eu acho que faz com que a suplementação não se torne um custo, que é um mito, né? Mas sim um investimento. Ele está usando de maneira sustentável, economicamente e ambientalmente, né? Então, eu acredito a gente precisa, sempre que for adquirir alguma coisa, pensar como consumidor, o direito de procurar entender o que tem lá dentro. Muito obrigado, Sabrina. Gessé, último recadinho aí para o pessoal, o que você teria para comentar para a gente fechar o raciocínio aqui? Legal, Eberville, eu vou seguir a mesma linha da Sabrina aí, é importante frisar isso, tá? Nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos várias empresas aí se aventurando nesse mercado de fosfato, trazendo o produto de fora, né? Então, tem bastante coisa boa, mas tem bastante coisas questionáveis também, tá? Então, eu chamaria atenção para os produtores aí de suplementos, tá? Para as indústrias, né? Avaliarem esses pontos que a gente colocou, questionarem esses fornecedores, entenderem um pouco mais de todo o processo que está por trás disso. Porque nem sempre o fosfato com 19, com 20 ou 21, né, por cento de concentração, ele vai estar prontamente biodisponível para o animal. E aí eu acho que é uma armadilha gigantesca. O mesmo recado eu acho que serve para o produtor final, né? Você que adquire o suplemento, que compra de empresas idôneas, é importante começar a questionar isso e ficar atento. Qual que é a fonte de fósforo que o teu fabricante, o teu fornecedor está comprando? Né? O que tem por trás disso daí? Que empresa é essa? Né? Então, eu chamaria atenção para esses pontos e frisar bem, questionem, busquem entender o processo, né? E saber a origem de toda essa rocha, a origem de todo esse processo. Né? Certo, obrigado, Gessé, obrigado, Sabrina. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de Gessé, Sabrina, agradecer a Mosaic Fertilizantes, a presença, a audiência de todos, dizer que foi um prazer estar aqui e nos vemos na próxima. Um abraço. Obrigada, pessoal. Obrigado, fiquem seguros.